Brasil como um todo é um país que podemos dizer que ele é mediamente vulnerável em comparação a outros países do mundo que têm vulnerabilidades muito maiores. Ainda que essa vulnerabilidade seja muito variável ao longo do território brasileiro, dependendo muito da região do país, do extrato social e do setor afetado. Por exemplo, vamos falar de algumas regiões do Brasil que têm menor capacidade de responder a essas mudanças climáticas por conta de sua vulnerabilidade intrínseca socioeconômica. Esse é o caso, por exemplo, do norte do Brasil, da Amazônia em geral, com um aumento muito grande da frequência de extremos climáticos, tanto inundações quanto secas, e também e principalmente do nordeste do Brasil, fortemente impactado pela intensificação que já ocorre das secas e que se prevê ocorrerá muito mais, aliado ao aumento das temperaturas. Na Amazônia, a redução da precipitação e os extremos climáticos, que já acontecem, por exemplo, as secas de 2005, 2010 e 2016, até muito mais rápido do que imaginávamos, tem levado a extremos climáticos de grande significância, que a população amazônica não estava acostumada historicamente, e também, no outro lado dos extremos, as inundações recorrentes. Na região semiárida do Nordeste brasileiro, onde a insuficiência e a irregularidade das chuvas já significam um grande desafio, esse desafio histórico que o Brasil ainda não conseguiu vencer, de manter uma população rural que produz agricultura ainda muito precária e desenvolver essa população e conseguir índices de desenvolvimento humano melhores para a região Nordeste. As secas e a intensificação das secas vão se somar ao uso inadequado dos solos e o problema só vai crescer exponencialmente. Hoje já existem cerca de 11 mil quilômetros quadrados do Nordeste semiárido em avançado processo de desertificação na região semiárida. O que é desertificação? Desertificação é o uso inadequado do solo, a perda da fertilidade da vegetação de caatinga, associado com chuvas intensas, que às vezes ocorrem mesmo no Nordeste, que removem o solo superficial e depois seguido de secas muito intensas que impedem o recrescimento da vegetação de caatinga. Então o Nordeste já é uma região crítica e as mudanças climáticas a tornarão ainda mais críticas. Por isso, estamos muito focados no INCT para mudanças climáticas em discutir a adaptação com novos modelos agrícolas, novas alternativas econômicas, o planejamento adequado e respostas mais eficientes aos impactos dos extremos. No Nordeste, por exemplo, se há escassa viabilidade para a produção de alimentos em grande escala, como é o caso de fato, precisamos então aproveitar recursos que o Nordeste tem em grande abundância, por exemplo, sol e vento. O Nordeste já é o maior produtor de energia eólica do Brasil, só que nós temos um enorme desafio de desenvolvimento, que é transformar essas potencialidades de energias renováveis da melhor forma, vento e sol, para gerar renda e recursos para as pessoas que moram no semiárido. Não somente grandes projetos de geração de energia, mas projetos que possam dar empregos e renda para as populações do Nordeste semiárido. Então a ciência, de fato, essa ciência da sustentabilidade, ela precisa inspirar novos modelos econômicos na escala do Brasil e modelos econômicos que possam inserir cada vez mais as populações historicamente marginalizadas do Brasil, exemplos como esses mencionados do interior do Nordeste semiárido, populações rurais, ribeirinhas, povos da floresta da Amazônia. Essas populações não podem ficar de fora ou continuar de fora como tem sido
o exemplo clássico do desenvolvimento econômico do Brasil na escala de 1 século a 2 séculos. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. O Brasil ainda mantém 1/3 das florestas tropicais que existem ainda em nosso planeta e é o segundo país em reserva de água doce depois do Canadá. Essa riqueza de recursos naturais sempre nos fez ter uma percepção de abundância de natureza exuberante, recursos infinitos. E aí chegamos a um contrassenso. Justamente por esta noção, nós vemos em todos os setores da vida nacional, historicamente, um enorme desperdício em todos os sentidos. Desperdício no uso dos recursos naturais. Isso acontece, e sempre aconteceu, porque nós tínhamos a noção equivocada de que os recursos naturais, especialmente no Brasil, eram realmente inesgotáveis, o que não faz sentido. Vejamos, o apagão energético no Sudeste em 2001 e a crise hídrica de grande intensidade novamente no Sudeste em 2014 e 2015 são exemplos concretos e muito convincentes desta limitação dos recursos naturais, e eles criaram um alerta sobre o risco de um colapso no abastecimento de água para as populações, colapso no fornecimento de energia. Esses riscos continuam. A seca de 2014 e 2015 no Sudeste cedeu, não temos mais, mas nós temos uma mega seca acontecendo em 2015, 2016 e entrando em 2017 no Centro-Oeste. Uma seca que o Centro-Oeste nunca viu, a capital do nosso país, Brasília, em racionamento de água há mais de um ano. Então, esses fenômenos, eles não acontecem todos ao mesmo tempo e no mesmo local, mas eles acontecem cada vez com mais frequência na escala do território nacional. Um outro exemplo vem das cidades, por exemplo, o uso da água nas cidades. Ainda nós temos muita água usada nas grandes cidades brasileiras para diluir esgoto. Quer dizer, essa é uma quantidade imensa de água doce, de boa qualidade, ela é usada simplesmente porque nós não temos coleta de esgoto em mais do que 55% das residências brasileiras e uma parte ainda menor é tratado. Então, na verdade, a água, um recurso de extrema validade para a vida, ela é utilizada na sua função menos nobre possível, que é diluir esgoto. Se nós olharmos um outro recurso natural que nós estamos perdendo rapidamente, são os recursos naturais da Amazônia e do Cerrado. As taxas de desmatamento desses biomas têm sido muito altas nas últimas décadas. E para quê? Qual é o destino das novas áreas desmatadas? Pecuária extensiva, em que muitas vezes a ocupação é menos de uma cabeça de gado por hectare, são pastos imensos, mantendo um rebanho muito pequeno, um modelo econômico praticamente inviável e inaceitável. Na Amazônia, por exemplo, nós temos visto um avanço da fronteira agropecuária de forma ilegal, com grande destruição da biodiversidade, que tem um valor incalculável. Nós conseguimos, a muito custo, reduzir as taxas de desmatamento da Amazônia, que foram gigantescas em 2005, chegando a quase que obscenos 27 mil quilômetros quadrados desmatados naquele ano, para algo como 5 mil quilômetros quadrados desmatados em 2014. Essa redução projetou internacionalmente a imagem do Brasil, essa redução catapultou os compromissos que o Brasil tem com relação tanto à Convenção Climática como à Convenção da Biodiversidade e tornou realmente possível se imaginar e se sonhar que é factível um outro modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Um modelo que seja muito baseado no que o Brasil tem, a sua maior riqueza. Qual a maior riqueza do Brasil? A diversidade de espécies
biológicas, a biodiversidade. Então isso poderia alavancar um novo modelo de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Os desmatamentos na Amazônia, no Cerrado, os que já aconteceram na Mata Atlântica, na Caatinga, nos Pampas, no Pantanal, significam o desaparecimento para sempre de milhares de espécies que ainda nem foram estudadas ainda. Um acervo de moléculas, de substâncias que nem mesmo foram descobertas e que poderiam servir a inúmeras indústrias, a um novo modelo de desenvolvimento industrial, que nós chamamos o desenvolvimento da bioindústria. Por exemplo, a farmacêutica, a nutracêutica, a alimentar, várias espécies têm utilidade industrial. Então nós temos um universo, nós estamos sentados sobre uma enorme riqueza biológica, o país com a maior riqueza biológica, e nós não conseguimos imaginar e desenvolver um modelo que não seja substituir toda essa riqueza por uma espécie gramínea para alimentar o boi, ou para grãos, soja também para alimentar animais. Então nós estamos muito limitados em conseguir imaginar e desenvolver um outro modelo de desenvolvimento. Vamos lembrar que cerca de 20% da Amazônia já foi desmatada. A Mata Atlântica resta menos de 10% da sua cobertura original. No Cerrado já desmatamos mais de 50%. Na Caatinga mais de 50%. E esses biomas cada vez ficam mais fragmentados e onde os fragmentos já nem mais se conectam, caso típico da Mata Atlântica. Então precisamos, de fato, discutir estratégias para a restauração ambiental. Nas áreas naturais mais afetadas, para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, ou seja, garantir a regulação hídrica dos ambientes, a polinização para a produção de alimentos, a regulação da temperatura, a proteção contra os desastres naturais e a ciclagem dos nutrientes do solo. Vamos pensar, por exemplo, nas metas que o Brasil se comprometeu com o Acordo de Paris. São metas muito ambiciosas de redução das nossas emissões. Essas metas significam, por exemplo, restaurar uma enorme área, talvez da ordem de 200 mil quilômetros quadrados em 2 a 3 décadas, restaurar a funcionalidade dos ecossistemas, seja no bioma floresta tropical amazônica, seja, muito importantemente, na Mata Atlântica, recuperar a conectividade entre os fragmentos, o que vai ajudar a manter ou restabelecer a biodiversidade de espécies que hoje estão seriamente ameaçadas de extinção, e também restaurar pastagens de modo a tornar o sistema econômico agropecuário do Brasil mais produtivo. Nós precisamos, assim, evoluir na atribuição de valor monetário aos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas. Além de investir na ampliação dos sistemas de monitoramento para uso da terra, de forma a reduzir consistentemente os desmatamentos e aprimorar os mecanismos de licenciamento ambiental para empreendimentos, na contramão do que nós temos visto desde 2016, entrando no ano de 2017, com uma tentativa de enfraquecimento de toda a legislação ambiental e proteção aos ecossistemas. Igualmente, é importante buscar incentivar políticas públicas de grande alcance social e capilaridade e fugir de um modelo de mega investimentos públicos só no modelo grandes obras. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre, sim, obras de infraestrutura que são necessárias, mas também um modelo que desenvolva de forma descentralizada e distribuída os recursos públicos e investimentos, que alavanquem um outro modelo de desenvolvimento. O Brasil é um país essencialmente urbano hoje. Cerca de 84% da população vive em cidades de todos os tamanhos.
Portanto, as cidades obrigatoriamente devem ser um dos focos prioritários das políticas relacionadas às mudanças climáticas, em função de que estão nas cidades um grande contingente de pessoas potencialmente afetadas pelos impactos das mudanças climáticas. E nós já temos visto isso. Há pelo menos 5 milhões de pessoas nas cidades brasileiras vivendo em áreas de risco. Risco a deslizamentos, risco de inundações. Então esses são casos concretos mostrando uma altíssima vulnerabilidade das populações que vivem nas cidades brasileiras. No caso de São Paulo, por exemplo, as projeções indicam que se a expansão da área urbana seguir o ritmo atual, até 2030, haverá um aumento expressivo dos riscos de enchentes, inundações e deslizamentos em encostas, atingindo sobretudo os moradores mais pobres que vivem em zonas vulneráveis. A expansão da cidade de São Paulo para fora da planície dos rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, ela vai nas encostas, Serra do Mar, Serra da Cantareira, e são áreas naturalmente mais vulneráveis. A cidade de São Paulo já experimenta uma enorme mudança climática devido à urbanização e a isto se soma o aquecimento global. Então a tendência é que nós vamos ter eventos de chuvas muito intensas, ainda mais do que já temos, concentrado em poucos dias, separados por períodos secos muito quentes. As chuvas fortes aumentam a ocorrência de desastres naturais e o risco de propagação de doenças relacionadas ao clima, como leptospirose. Já nos períodos secos e quentes, nós temos um aumento considerável da concentração de poluição do ar na megacidade de São Paulo. Para se ter uma ideia, estima-se que por ano morrem prematuramente na região metropolitana de São Paulo entre 7 a 8 mil pessoas por conta de doenças respiratórias causadas pela poluição do ar. Uma cidade mais quente produz mais poluentes. E esta poluição poderia ter sido minimizada com modelos de transporte mais eficientes, com transportes coletivos de qualidade, com mais ciclovias. Então é uma questão muito importante no planejamento do futuro dessas grandes cidades brasileiras, cidades mais sustentáveis, principalmente com respeito à mobilidade urbana. Por exemplo, a tendência mundial em mobilidade urbana é a eletrificação dos transportes. Frotas de ônibus elétricos, além de metrô, trens urbanos elétricos e frotas também de carros híbridos e principalmente carros elétricos. Há muitas cidades, há muitos países, por exemplo, como França, Bélgica e Alemanha, que já declararam que não haverá mais veículos a combustíveis fósseis, gasolina, diesel, etc., a partir de 2040. E nós estamos ainda num modelo de transporte público, frotas de mobilidade urbana como ônibus, ainda a diesel, muito poluentes, que geram gás de efeito estufa e que diminui demais a qualidade de vida e a qualidade e a saúde da população das grandes cidades. Então nós temos que dar esse passo e nos alinharmos com direções de sustentabilidade também em mobilidade urbana, e é urgente que o façamos. Também é urgente planejar a gestão dos recursos hídricos, com o tratamento de esgotos e reuso da água. Nós estamos muito atrasados. Com o ritmo de investimento em saneamento que nós temos no Brasil, nós só vamos atingir níveis de saneamento de países desenvolvidos além de 2050. Isso é inaceitável. Nós teremos que reduzir isso por 1 a 2 décadas. Nós não podemos passar de 2030 com índices vergonhosos de saneamento que nós temos no Brasil. E na questão do saneamento também nós temos que olhar o uso e o reuso da água. Portanto, nós temos que olhar as questões de desenvolvimento urbano de uma forma interdisciplinar e holística. Um dos grandes problemas da urbanização caótica que nós vivemos nas cidades brasileiras nos últimos 50 anos é a especulação imobiliária, que tem relegado sempre as populações de baixa renda às áreas de risco.
áreas que não deveriam ter sido ocupadas para começar, porque são sujeitas a deslizamentos de encostas ou estão muito próximas aos cursos d'água, e com a intensificação desses eventos de chuvas intensas, o risco aumenta exponencialmente. Isto precisa ser revisto em planos diretores que prevejam espaço seguro para a habitação da população, inclusive com uma readequação de áreas onde o risco é muito grande. Quer dizer, as populações não podem continuar vivendo em áreas de risco muito grande. Além disso, é preciso investir cada vez mais em conhecimento e tecnologia na redução do risco dos desastres naturais. Por exemplo, o que o CEMADEM tem feito e se tornado uma referência na prevenção da ocorrência de desastres naturais no país, com uma grande diminuição do número de fatalidades a partir do momento em que o CEMADEM começou a distribuir alertas de desastres naturais amplamente em todo o território nacional. Um dos mais importantes objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é aquele que pede a produção e o consumo sustentáveis. Quando fazemos uma opção por modelos de produção e consumo mais sustentáveis, na verdade, esse é um investimento claro em mais qualidade de vida, em cidades mais inteligentes, em rotinas mais saudáveis. Por exemplo, pense na questão do deslocamento urbano, uma coisa que todos nós praticamos milhares e milhares e milhares de vezes na nossa vida. Quando você incorpora o transporte público na sua rotina diária, você vai caminhar mais e, além disso, contribuir para a redução do trânsito, da emissão dos automóveis, contribuir para a melhoria de qualidade de vida e da saúde e da resiliência das cidades como um todo. Se você investe em uma alimentação mais equilibrada, com maior consumo de alimentos nutritivos e uma dieta com menos proteína animal, está investindo em uma dieta mais saudável e, ao mesmo tempo, trazendo benefícios para o meio ambiente, especialmente com redução do consumo de carne bovina, uma vez que o aumento da pecuária gera pressão sobre todos os biomas brasileiros e contribui para a emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, ela tem uma pegada ecológica 5 a 6 vezes maior do que a mesma quantidade de proteína produzido, por exemplo, com agricultura. Então a pecuária é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Ela usa muita água, ela usa muitos recursos, ela emite muitos gases de efeito estufa. Hoje, há técnicas para tornar a pecuária mais racional, através de uma nutrição animal mais adequada, da interação equilibrada entre a lavoura e a floresta, quer dizer, os sistemas integrados pecuária, lavoura e floresta, mas também nós precisamos pensar em uma reeducação nutricional, até porque não é saudável o consumo de grande quantidade de proteína animal. Nós somos o terceiro país que mais consome proteína animal do mundo. Então as mudanças no padrão de consumo e nas estratégias de produção têm que ser paralelas. De fato, muitos cientistas, especialmente os geólogos de todo o mundo, têm defendido a tese de que nós vivemos numa nova época geológica, a época do Antropoceno, que substituiria a época atual dos últimos 11.700 anos, conhecida como Holoceno. Esse é um conceito que tem a ver com a intensidade e velocidade da interferência humana nos ciclos biogeoquímicos do globo. Veja bem, hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. Não há nenhum outro grande mamífero que tenha bilhões de população. Grandes mamíferos, nos ciclos naturais da evolução biológica do nosso planeta, tinham dezenas de milhões. Nós somos 7,2 bilhões, nós também
mantemos 1,5 bilhões de cabeças de gado. Então nós somos uma força geológica. Nós, para a produção de alimento, nós ocupamos 25% da produtividade primária, quer dizer, da fotossíntese básica do planeta. Nós já tomamos 25%. Nós geramos materiais que nunca existiram no nosso planeta. Concreto, plásticos, radioatividade. Então, e também nós estamos alterando profundamente o clima do nosso planeta numa velocidade que é conhecida como a grande aceleração, sem precedentes na história geológica do planeta Terra por dezenas de milhões de anos. Então nós nos tornamos realmente uma força geológica e é esta a razão de que os cientistas e os geólogos querem caracterizar esse momento como uma nova época geológica, o Antropoceno. Temos que lembrar que durante o século XX a humanidade cresceu de 2 bilhões para 7 bilhões de pessoas e isso se deve muito ao controle da tecnologia, à disponibilidade de energia, à melhoria da medicina, que respondem por esse enorme crescimento e isso foi muito baseado no crescimento das energias fósseis e também um pouco na energia nuclear. Então estamos quebrando o paradigma segundo o qual o homem seria incapaz de alterar os ciclos da natureza, porque seria uma força muito pequena perto do gigantismo da natureza, do gigantismo dos ciclos da natureza. Por exemplo, hoje nós já jogamos no ambiente global mais nitrogênio do que toda a fixação biológica de nitrogênio. O Antropoceno, portanto, evidencia esta crise na relação do homem com o ambiente global, com o planeta. Uma crise, de fato, civilizatória, com facetas ambientais, sociais, econômicas, mas também éticas, políticas e filosóficas. Porém, independentemente da classificação geológica, se os geólogos vão ou não colocar um selo de que nós estamos nessa nova época, a grande questão que isto gera é o aumento sem precedentes das transformações ambientais, particularmente na questão do clima, a mudança climática que está nos chegando de uma forma muito mais rápida do que antecipávamos e também o aumento dos fenômenos extremos do clima que estão transformando o ambiente global. Talvez as mudanças climáticas possam nos despertar para um momento de transição, um momento que nós vamos acordar e transformar a forma com que nos deslocamos, como consumimos, como produzimos bens e riquezas, como nos organizamos em sistemas mais colaborativos. Queremos um futuro com melhores condições de vida para todos. Isto vai depender de políticas e ações sustentáveis, como o uso eficiente da água, maior utilização de energias renováveis, estímulo à produção de bens com baixa emissão de carbono e o uso de tecnologias mais sustentáveis e menos poluentes.